Eu hoje tenho 57 anos, mas quando eu tinha 39 anos, mais ou menos, eu descobri a paternidade de um rapaz de 20 anos. Quer dizer, isso é importante para mim, nessa apresentação minha, porque ela diz de um processo de paternidade que eu já tinha desejo de ser há muitos anos atrás, desde jovem, adolescente, final da adolescência, jovem adulto, eu sempre quis ser pai. Então, eu morava na minha cidade, em Coromandel, mais ou menos com 17 anos, e não me foi participado, né, com ela, com a mãe, a paternidade do rapaz. Né? Então, e aí a vida aconteceu. Né? Eu fui para o mundo, fui viver, e 20 anos depois a vida já tinha muita coisa acontecido. O que é interessante nisso, porque eu estava num processo de análise, é como se fosse, quer dizer, uma gravidez é 9 meses, né? E eu tive um processo depressivo nessa idade, de 38 anos, mais ou menos, pelo processo da vida mesmo, de uso de substância psicoativa, principalmente álcool. Então, isso, em análise, eu fiz um processo muito profundo de dizer não a isso e entrei num quadro depressivo e nesse recuo que durou mais ou menos 9 meses. É como se fosse, como o assunto que a gente está dizendo hoje tem a ver um pouco também, né, com a urbanização, a espiritualidade. Que interessante para mim, né? É como se puxasse meu tapete naquela época e, e esse processo depressivo de 9 anos de recuo, né, para receber, né, assim, que se esse rapaz, Daniel, chegasse naquele momento com tanto abuso de álcool, seria inviável, né? Seria impossível, seria muito desordenado o processo. Né? Então, é como se assim, olha, eu vou te tirar isso para te dar isso. Né? E isso, quando eu o conheci, é, era uma. Se você se ver na história, né? Assim, a gente não viveu proximamente, né? Mas a genética ali foi determinante de muita coisa em nosso comportamento. Né? Era como se eu estivesse me vendo. Assim. E isso remodela muito a direção da minha vida, né? Profissional. E a minha forma de lidar com as pessoas, né? Nesse processo depressivo, eu morando em Belo Horizonte, aluguei um outro espaço em Ouro Preto, onde eu gostava muito, naquelas montanhas de Ouro Preto, e de lá eu ia trabalhar, saía de lá, ia para Betim, Belo Horizonte, trabalhar, e isso durou 9 meses, até quando não foi mais necessário esse recuo, porque eu entendi esse recuo também, né? Porque receber Daniel foi um presente na minha vida. Né? E agora, mais recentemente, descobri que também você é avô também, então isso remodela todo o meu processo profissional também. Né? É isso que eu gostaria também de falar sobre o assunto. Que bacana, Enio. No nosso, o nome, né, do nosso projeto, a gente chama de desmaio, esse momento que a vida dá uma rasteira na gente, sabe? Eu quase desmaiei, quase morri. Pois é. E aí não é interessante, né? Porque eu vou até brincar com as meninas, porque é sempre tempo de desmaiar, né? Na nossa gravação anterior, isso não ficou tão óbvio, mas, né, o movimento aconteceu, né? Não, peraí, que tem um momento aqui importante que foi uma virada de chave, né, na vida. É muito legal isso, assim. Tem vários detalhes assim que não dá para falar, que eu acho que precisávamos alongar a conversa, né? Porque ela é muito específica. Ele era servente de pedreiro, não queria estudar. O pai havia falecido na época e ele entrou num uso de substância também. Olha só que incrível. Uau. Quer dizer, o avô era o pai, né? Assim, o avô morreu, eu quero saber quem é meu pai. Quer dizer, ele sabia que tinha pai, eu não sabia que tinha filho. Sim. Então, quando ele veio morar em Belo Horizonte comigo,
Ele falava, ah, eu não quero estudar. Não, eu não gosto de estudar. Eu falei, ah, mas eu acho que o que eu tenho para te dar também é estudos, assim. Virou engenheiro civil, sabe? Uau. E professor universitário, assim. Então, é um negócio assim que, como a paternidade é importante, né, para transformar, né, tanto para o pai quanto para o filho, né? É Sim. incrível isso, assim. E as pessoas do meu trabalho falam, ah, agora a gente entendeu tudo. Quer dizer, dentro dessa Uau. atipia, né, assim, a minha vida é cheia de atipia, sabe, Michele? Cheia de atipias. Então, eu acho que a atipia da vida, né, ela ajuda a gente a ser atípico na profissão, né? Sim. Que bom. Viva as atipias. É isso.